Bem-vindos ao Tamanho Familiar, o podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. O nosso convidado de hoje é o Tomás Almeida. Nasceu no Porto há 43 anos, numa família de 3 irmãos, sendo gêmeo. É um apaixonado pela história, património e gosta especialmente de estar ao ar livre, seja no mar ou noutros espaços naturais. Tem muitas e boas memórias vividas na Aveleda, uma quinta cheia de história, conhecida pelos seus vinhos e maravilhosos jardins. Há 18 anos casou com a Inês, que o apaixonou pela alegria, simplicidade e pela veia artística que a caracteriza. Têm 8 filhos entre os 16 anos e os 4 meses. É formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e trabalha na Schroeder como Institutional Relations and Corporate Affairs Manager. Damos as boas-vindas a este pai de família, Tomás Almeida. Obrigada. Então, vocês são 3 irmãos, tu és gêmeo, e contavas no outro dia que os acontecimentos maiores da tua vida foram a dividir, não é verdade? Que eu achei muita graça. Como é que isto te moldou como pessoa? Desde logo a ter uma personalidade assim mais lutadora. Porque quando se divide as atenções, luta-se para ter a atenção, não é? E portanto isso moldou muito o meu caráter e o resto das lutas que vou tendo ao longo da vida, que era sempre na busca também de chamar a atenção. O que às vezes podia ser muito maçador. Cresci em pequeno sempre a ouvir que sou chato e que andava sempre a querer chamar a atenção, mas ao mesmo tempo também me deu energia para as lutas. Eu acho que também me preparou para os desafios que hoje em dia tenho. Muito bem. E na tua infância viveste 5 anos na Bélgica, não é? De que maneira é que essa experiência te enriqueceu? Eu acho que os anos da criancice são dos mais importantes da vida de uma pessoa, porque moldam muito essa pessoa, não é? Parece que é quase a forma que depois vai dar aso ao desenvolvimento da personalidade. E o facto de ter vivido em Bruxelas, na altura, Portugal ainda não tinha aderido à União Europeia, e nós, num ambiente francófono, internacional, em que o meu pai estava envolvido também nas negociações de adesão de Portugal à então CEE, permitiu-me, desde logo, estar num ambiente de um colégio internacional, com interação com outro tipo de pessoas, e depois havia sempre aquele embate cultural entre o ambiente da economia de mercado, que era de Bruxelas, e um ambiente em Portugal em que não havia McDonald's, não havia Pizza Hut, não havia uma série de cadeias destas de fast food que hoje em dia todos conhecemos, mas que na altura não era um dado adquirido. E, portanto, deu uma certa noção das diferenças e uma noção também de que Portugal aspirava a muito mais, não é? E, portanto, para mim foi uma experiência muito enriquecedora, não só porque fiquei bilingue português-francês, como também ao nível de pessoas com vidas diferentes, com perspectivas diferentes, e também uma certa pena de não ter aquela ligação familiar que tinham as famílias quando nós chegávamos a Portugal, não é? Sim. Havia muitos momentos que nós não tínhamos vivido durante o ano, não é? E que só tínhamos a oportunidade de os viver no verão. Muito embora depois tenham passado grande parte, e o teu pai é diplomata, não é? Portanto, os teus pais viajavam muito e vocês passaram a ficar sob o cuidado de uns tios, não é? Tu e os teus irmãos. Exatamente. E que uns tal? tios que foram praticamente os nossos pais também. E tem graça que os nossos filhos, sobretudo quando são muito mais novos, têm dificuldade em distinguir quem são os avós, quem são os tios-avós, que servem muito de exemplo e são pessoas muito presentes e que foram desde muito cedo. Portanto, eu, quando tinha 13 anos, os meus pais tiveram que ir para o Rio de Janeiro e, na altura, por várias razões, nós ficámos uns tempos à espera de que os meus pais tivessem o tempo para se instalarem no Rio de Janeiro, e nós ficámos ao cuidado desses tios. E esses tios, no fundo, naqueles anos, dos 13 anos para a frente, serviram de grande referência para nós, desde a nível da educação, a nível de apoio moral, apoio nos estudos, em tudo o que nós precisávamos. Esses tios estavam ali mesmo ao lado. E como é que vocês geriam a vossa liberdade, que tinham alguma, não é? No fundo, houve uma frase que o meu pai nos disse, e às vezes é impressionante como pequenas coisas têm um impacto tão grande, que era: vocês lembrem-se, aconteça o que acontecer, que esta é a casa dos vossos pais. Isso foi uma frase, para mim, foi lapidar, que determinou ali uma fronteira muito grande, e isso, nesse aspecto, meu pai ajudou muito a tornar as coisas claras. Há sítios que nós temos que respeitar, e, portanto, o facto de termos tido liberdade muito cedo também nos deu muita responsabilidade, porque tínhamos a plena noção que não podíamos fazer o que nos apetecesse.
Sim. E também diga-se de verdade que os meus irmãos, se não fossem os meus irmãos, eu teria feito muito mais asneiras. E portanto, como tínhamos a noção que estávamos um bocadinho nesse aspecto por nossa conta, os meus irmãos foram muito o meu apoio e sempre me chamaram a atenção quando estava a ir por caminhos errados, sempre estiveram ali a dizer aquilo que eu tinha que ouvir. Pois. E que nesse aspecto para mim, e eu espero que tenha sido para eles isso, foram uma enorme referência. Pois, que giro. E a tua mulher, Inês, como é que se conheceram? Minha mulher é uma artista, a primeira memória que tenho dela é sorrir. A imagem que eu mais guardo dos primeiros tempos que a conheci era uma pessoa de personalidade muito viva, mas nem por isso impositiva. Nós tínhamos, quem nos deu a conhecer foram os nossos irmãos, e uma irmã da Inês que tem um feitio mais vibrante ou mais visível, chamemos assim. Essa irmã da minha mulher gostava muito de falar, de conversar, como eu também, aliás, e eu sempre achei graça ver sempre uma pessoa sorridente ali ao lado, com um sorriso muito natural, muito vivo. E isso foi a primeira imagem que guardei do primeiro contacto. Na altura trabalhava na Gulbenkian, onde ajudava as pessoas a sentarem nos lugares, a dar indicação. E a minha mulher tinha ido com as irmãs assistir uma conferência e foi à saída dessa conferência que encontrei a tal irmã, que depois me apresentou as outras irmãs dela, entre elas a Inês. Muito bem. E vocês têm 8 filhos, não é verdade? Quem é cada um dos vossos filhos numa palavra? O Vicente é o responsável, a Benedita é a autoridade, o Francisco é o divertido, o Tomás é o brincalhão, a Helena, a Terezinha, é a nossa gata brava. Isso não é uma palavra, são duas. A Helena é a nossa relações públicas, a Isabelinha é a nossa desafiadora. E o Luís é o sorridente. É o bebê ainda, que giro. E qual é a pergunta mais frequente que te fazem, ou observação, quando dizes que tens 8 filhos? O que me dizem a mim, primeiro é que se não vemos televisão. Sim. Ao que eu respondo sempre, vemos, e como vês, a televisão dá muita imaginação. Obviamente que a televisão para nós não é o foco da família, não é? Claro. E é bom ver que há tantas coisas para lá da televisão. Obviamente gostamos de ver uma boa série, gostamos de ver um bom filme, mas aquele programa de jantar e ver a televisão não é o programa lá de casa. Não, portanto, a relação que temos com a televisão não é aquela que nos dizem, mas também não é para nós a panaceia. Não é? Sim, Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sim. Então, e como é que gerem os conflitos de irmãos, que numa casa com 8 filhos, certamente, que existem, não é? E com muitos rapazes que vocês têm ali. Há conflitos e conflitos. Eu, se calhar por ser muito combativo quando era pequeno, tenho uma certa tolerância para a combatividade. Ou seja, se calhar, e a Inês, a minha mulher, chamava-me a atenção para isso, eu se calhar devia ser mais interventivo e às vezes travar ali umas lutas. Mas confesso que acho uma certa graça a ver desenvolver-se neles uma capacidade de resistência. Por exemplo, vejo que os nossos filhos do meio, que são 2 rapazes, andam muito engalfinhados, muitas vezes em lutas, mas acho graça ver no mais novo a desenvoltura que tem hoje em dia para rechaçar qualquer ameaça e tentar dar a volta por cima. Sim. De tal maneira que o irmão, que é mais velho, tem muito respeitinho por ele. E eu confesso que esse aspecto a mim Gostas de assistir, entusiasma, não é? no sentido em que estou a ver uma pessoa que está ali a defender uma personalidade que é forte, que é vincada, e no mundo em que vivemos, se uma pessoa não está habituada a ser assertiva, essa pessoa deixa-se abafar. E pode ir com outras opiniões ou com outras ideias. E, portanto, como é que eu gero o conflito? Obviamente, se aquilo escala a um ponto em que se torna invivível, é óbvio, evidente, tem que intervir. Aquilo que eu tento evitar o mais possível é a palmada, não é? Quando eles eram mais pequenos, todos eles tinham um feitio muito marcado. Havia uma coisa que usávamos muito, que era a casa de banho. Se quer chorar, pode chorar à vontade. Vai para a casa de banho, chora à vontade, depois quando estiver já descansado, depois vem cá para fora e aqui cá fora já pode conviver connosco. Agora, gritos é lá dentro. E até depois, obviamente que ao princípio eram forçados, mas depois saíam.
E quando saíam vinham com aquela cara cara de caso, não é? Sim, sim. E depois percebiam, e até achei graça, o mais velho às vezes ia por própria iniciativa, enfiava-se na casa de banho, mandava 3 berros e depois saía. E eu achava graça a isso, não é? Era uma pilha que tinham nervos e que libertavam aquilo. Sim. E portanto a forma de lidar com esse tipo de bulhas para nós tem sido mais, vai apanhar ar, pensa bem, vai lá para cima para o quarto, depois voltas, pedes desculpa, mas quer dizer, se me perguntarem, não é um ambiente idílico em que todos nos damos sempre bem e que nunca há gritos nem há berros. Claro que há gritos, há berros, há isto. Agora, quando chega a um determinado nível, isto não são condições para se estar em família, faz favor de ir lá para cima, depois de apanhares ar, depois voltas. Boa. Ter rapazes e raparigas é muito diferente, vocês até têm tudo bastante equilibrado. Que ponto-chave é que consideras mais importante na educação das raparigas e dos rapazes? Portanto, começando pela educação das raparigas, eu sou muito afetivo. E nesse aspecto não há nada que mais me conquiste do que um abraço. Tenho a minha filha mais nova, que é a Isabelinha, sempre que eu saio de casa, ela vem atrás de mim e diz: pai, um beijinho e um abraço. E eu fico logo derretido, fico logo entregue. E para mim, eu não tive irmãs, só tive irmãos rapazes. E tínhamos uma relação com a minha mãe que era uma relação de extrema admiração, mas quase que não nos atrevíamos a pôr em causa. Sim. E hoje em dia, como pai de filhas, o desafio que eu tenho é como é que lhes digo não sem ser ríspido. E o facto de elas serem tão afetivas, elas sabem me enrolar muito bem. E portanto, nesse aspecto, a minha mulher desempenha um papel importante, que ela sabe o ponto certo onde tem que dizer um não é não, porque já sabem que o pai é um molde primeiro para as filhas. Sim. E portanto, nesse aspecto, acho que devo à minha mulher a firmeza e mas nesse aspecto também há muitas pessoas que falam dos pais que têm um determinado papel, as mães têm outro papel. Por acaso, a afetividade nesse aspecto é uma área em que eu tenho muito forte com as filhas. Portanto, isso ao nível das filhas é desenvolver esta afetividade e saber que tem ali um pai, não um amigo, que está lá e que obviamente está atento, não é? Se há umas calças mais curtas ou uma maneira de vestir que não é propriamente aquela que eu acho mais digna, que ele diz: olha, já pensaste como é que um rapaz pensa sobre ti? Se te vê desta maneira, pensa bem e podes te sentir muito gira, mas tens que também pensar como é que os outros pensam sobre ti, porque isso também vai determinar a forma como estás em comunidade, não é? Portanto, eu isso tento trazer um bocadinho essa visão, a visão masculina da feminilidade, não é? Sim. E conto-lhes muito, não é? Uma concha tem uma pérola lá dentro, mas a pérola não está à mostra de todos, só está à mostra daquilo que lá vai mesmo, e para quem a concha se quer revelar. Portanto, guardem essa parte que é tão bonita, mas guardem para quem vale a pena, não vale a pena pôr como se fôssemos uma montra à disposição de todos, não é? Portanto, é por aí que tento um bocadinho influenciar. E, portanto, tentar fomentar um clima de confiança e de afetividade. Com os rapazes, volto outra vez ao tema da confiança. Portanto, há um conselho que a minha sogra me deu e que nunca mais me esqueci, que é, uma vez pedi-lhe conselho, como é que se lida com as adolescências e com isto, e a minha sogra que me dizia: Tomás, nisto não há receitas. Leiam muito, vão a conferências, aprendam. E, portanto, para mim, deu-me logo esta percepção de que isto a educação é um constante evolução, não é? Os desafios desta geração são diferentes da nossa, e os conflitos e os desafios da nossa geração são diferentes da geração anterior. E aquilo que me ajudou muito nesta fórmula que a minha sogra me deu foi começar a ler. Há livros sobre educação que vou lendo, e um deles até é Como Formar Jovens Guerreiros, que me deu assim umas ideias engraçadas, mas no fundo voltando à linha mestra de como é que eu lido com os rapazes e tentar fomentar um clima de confiança em que eles possam falar comigo quando precisam. E isso passa, por exemplo, por não me escandalizar. Às vezes há asneiras que fazem, há coisas que não deviam ter feito e que eu, se calhar, tendencialmente reajo um bocadinho à flor da pele. É um bocadinho controlar essa primeira reação mais primitiva e tentar, mas conta lá, e como é que foi? Ou seja, às vezes até pela brincadeira, nisso a Inês, e
muito provavelmente com toda a razão. Às vezes acha que eu brinco se calhar demais, mas tento fomentar ali um espírito de brincadeira onde eles possam sentir que há ali um espaço, se quiserem, para conversarmos um bocadinho sobre temas que lhes preocupam e portanto, no fundo, tentar desenvolver essa relação de confiança. Portanto, as filhas, a afetividade, os rapazes, mais muito a relação da confiança. Muito bem. E quais são as maiores alegrias de ter uma família grande? Há aqueles chavões que dizem, que eu acho que tem um fundo de verdade, que é as tristezas dividem-se e as alegrias multiplicam-se. Mas para mim as maiores alegrias, as pessoas pensam que ter 8 filhos é uma decisão, uma escolha racional, uma coisa muito pensada. No nosso caso não foi. Se nos perguntarem se todos os filhos foram planeados, não foram. Alguns apareceram de surpresa e foram uma boa surpresa. E portanto a primeira coisa que eu acho é... e isso vem da minha mulher, que é este profundo sentido de agradecimento. Há tanta gente que gostava de ter filhos e não consegue, e nós temos esta sorte de ter estes filhos. A segunda coisa que também vem na linha do agradecimento é pensar, conhecendo hoje estes meus filhos, a minha vida não seria a mesma sem nenhum deles, não é? Isso é tão Portanto, giro. conhecer esses filhos, para mim é um privilégio, não é? E é uma alegria. E, portanto, isso vem logo reforçar esse sentido de agradecimento. A terceira coisa do ter muitos filhos é sentir que isto não é um projeto só nosso. Sobretudo aos dias de hoje, se eu estivesse aqui com um ficheiro Excel a fazer as contas, provavelmente, matematicamente, não chegamos lá. Mas há sempre aqui e acolá uma coisa que não... Também acontece, despesas que não estávamos à espera de ter e temos que pagar, mas também há rendimentos que não estávamos à espera de receber e também recebemos. E, portanto, eu se calhar na vertente de pai preocupa muito poder prover às necessidades da família, mas ao mesmo tempo sinto que isto é um projeto sobrenatural. E as coisas aparecem. E não só aparecem, como dão-me a mim uma energia para trabalhar muito diferente. Pois. Ou seja, e se calhar vem uma componente se calhar instintiva do homem, não é? De prover às necessidades da família. A primeira vez que a minha mulher me diz que estamos à espera de mais um bebê, o primeiro pensamento que eu tenho é o que é que eu vou fazer agora para arranjar mais. Sim. É assim o primeiro pensamento, se calhar um bocadinho instintivo e primitivo, mas também me ajuda muito a sair para a frente. Mas depois não posso confiar demais em mim, não é? Tenho que pensar, tenho o que tenho e tenho que me adaptar. E isso é essa aceitação da adaptação. Os meus filhos não vão fazer os programas, fazem todos os outros. E é habitual, é normal não irem à viagem à neve que os amigos vão, é normal não terem roupa de primeira mão de marca XPTO, mas hoje em dia até há Vinted e há uma data de meios que chega só ao mesmo... Se calhar trabalham para ir à neve, não é? E eu tive um caso desses. Um deles, aliás, foi para a neve este ano com um tio e foi ele que ganhou o dinheiro para poder ir por ele. E certamente valorizou muito esse trabalho e esse empenho. Em vossa casa, na vossa família de 10, como é que distribuem as tarefas? A minha mulher tem uma política que é, por exemplo, tudo o que é louça, há um dia para cada um. Eu não sei se funciona ou não, a verdade é que vendo os resultados há dias que funcionam, outros que não, portanto, alguns cumprem, outros não é? Mas no fundo é tentarmos também nós, pais, sermos exemplo. Ou seja, em vez de estarmos a dizer, olha, hoje lavas a louça, o pai também está a lavar a louça. Porque depois desmonta logo uma série de argumentos, não é? Então, mas hoje não é o meu dia lavar a louça. Quando não lavou, é isso? Quando não lavou, ou então, muitas vezes, por exemplo, a seguir ao jantar, nós temos o costume de rezar o terço, e a seguir uns vão para os seus quartos, outros querem ver um bocadinho de televisão connosco, e às vezes dou-me conta, olha, a cozinha está no estado lastimável, portanto chamo a pessoa desse dia, olha lá, tu achas que a cozinha está em condições? Isto não pode ser. E às vezes a cozinha fica, não é, desarrumada de um dia para o outro. Portanto, muitas vezes, nas atividades que eles gostam de fazer, dizer, muito bem, vais fazer isso, mas antes, trata do quarto, arrumas o quarto, depois voltas. E o mesmo para a louça. Portanto, é um bocadinho esta tarefa de repetição e estar atento. Não me serve nada passar aqui um véu para cima dos olhos e fazer de conta que as coisas não estão desarrumadas, não é? Tropeçamos na desarrumação e incomoda-nos, não é? E, portanto, é fazê-los sentir isso. Muito bem. E levam uma manhã tranquila? Depende dos dias.
com 8 pessoas, como devem imaginar, há pessoas que vêm muito bem dispostas. Tem um deles que eu acho uma graça imensa, que de manhã está logo cheio de energia, vai sozinho ao pão, desde que é novíssimo e tem aquela energia toda, até o outro que me chega tarde e a más horas e ainda está a pôr as meias e já estamos a ir para o carro. Mas houve várias vezes que me enervei, que me irritei, que aquilo era um nervosismo da manhã. Porque saem todos juntos, não é verdade? Saímos todos juntos. Vivemos num sítio que está longe dos transportes públicos e, portanto, não é propriamente a alternativa. Mas houve a minha mulher está-me sempre a chamar a atenção, não te compares, porque eu comparo-me sempre com o que era. Eu, no meu tempo, eu ia sozinho para o autocarro. Não te compares, cada qual tem os seus desafios, tem a sua geração, as suas lutas. E passei a fazer uma coisa que até tem funcionado, que é, vou para o colégio àquela hora. Está quem estiver, quem não estiver ficou para trás. E podem achar graça ao princípio, mas passado uma hora não acham graça nenhuma, estão sozinhos em casa sem nada que fazer. E portanto pode ter acontecido 2 ou 3 vezes no ano letivo passado, ter acontecido isso com filhos meus diferentes, mas aconteceu uma vez, não voltou a acontecer uma segunda vez. Boa. Então e quem é que cozinha lá em casa? Eles ajudam? E eles são ótimos cozinheiros e a minha mulher cozinha especialmente bem e em quantidade, como somos muitos. Mas acho muita graça que desde muito novos eles cozinham. E gostam de participar. Portanto, eu tenho um filho também que me perguntava, ele na altura devia ter, para aí, não sei, 9 ou 10 anos, pai, quer arroz de ervilhas ou arroz de, já não sei de que era. Disse assim, eu nem arroz fazer, quanto mais de ervilhas. Achei graça ao desenrasque, não é? E saem bem, as coisas saem bem feitas. Portanto, eu fico espantadíssimo e isso deve-se à minha mulher que ensina e que delega e portanto, todos nós participamos. Eu gosto de cozinhar, mas é mais petiscos. Pois, que giro. E é importante também delegar, não é? É, sobretudo delegar, porque lá está, nós não conseguimos chegar a todo lado, não é? Pois, claro. E tem alguma rede de apoio? Rede de apoio. Eu diria que a nossa rede de apoio é o Terço. Acho que isto é um projeto sobrenatural e vejo muitas famílias, infelizmente, que passado há alguns anos se separam e todos os casais passam dificuldades. Não há ninguém que possa dizer que não tenha tido dificuldades. Mas o facto de estarmos ali ao terço, a seguir ao jantar, olhar uns para os outros, a rezar, e até pode parecer repetitivo, ao mesmo tempo permite-me olhar para cada um dos meus filhos e em especial para a minha mulher, pensar nas necessidades de cada um. Não é? E isto da fé é uma coisa para fora, não para dentro. E para mim parece-me que a grande força motriz é a oração em família. E há até não sei se era Chesterton que o dizia, agora não me lembro, mas família que reza unida permanece unida, não é? E isso eu sinto essa força muito especialmente nos momentos em que estou mais em baixo. Há vários momentos em que estou sem energia, sem forças, tenho tendência a ser negativo e realmente esta coisa de estarmos a pensar em cada um e a rezar por cada um é uma coisa que ajuda. E conseguimos introduzir esse ritmo na família. Obviamente que há dias que eles fogem, uns vão para um lado, outros para o outro, uns têm umas ocupações, mas a fidelidade do marido e da mulher à oração, e esta é a hora para rezarmos, vê-se que os que fugiram depois aparecem a meio do terço e introduzem-se outra vez e pronto, eu acho que isso tem-nos dado a nós essa rede de apoio. Obviamente que a rede de apoio também se estende muito para lá da oração. Costuma-se dizer que é preciso uma aldeia para criar uma criança, não é? E nós temos essa aldeia, não só os meus pais e a minha sogra, que são nossos pais, e que nos dão muitos e bons conselhos, mas também a rede de irmãos e de primos, que tem sido uma rede fabulosa de apoio, que é impressionante. Eles são, de um lado, são no total 35 netos, do outro são 16 netos, obviamente tem que se descontar os meus 8 de cada lado, mas a verdade é que é muita gente, e sobretudo muita gente com idades parecidas. E às vezes estes dramas da adolescência e estas coisas que são vividas, se são compartilhadas em família, e às vezes nós pais não chegamos àquele filho, mas se calhar o tio consegue lá chegar, e nós contamos muito com essa rede de apoio. E não só isso, como temos amigos, e eu tenho uns primos meus direitos que funcionam como se fossem meus irmãos, que desde muito novos os meus filhos ficavam com eles
E esses meus primos também têm sido, aliás, esta minha prima é até a madrinha de um deles, de uma filha minha, e tem sido este apoio também. E sentimos essa rede de apoio. E por falar em rede de apoio, nós tentamos passar sempre uma semana os dois só sozinhos. Ia perguntar precisamente isso. E portanto é isso tempo a dois. Tempo a dois, contamos com essa rede de apoio. O facto de termos filhos nos mesmos colégios ajuda muito, porque espalhamos os filhos por casas e portanto há os cunhados e amigos e até estes meus primos que já têm ficado várias vezes com os nossos filhos, e isso para nós é o melhor presente que nos podem dar. Porque é uma oportunidade de gozarmos uma semana os dois, umas férias merecidas, e de nos retemporarmos não só, mas também voltarmos a ser namorados, não é? Sim. E temos aquela coisa que estamos focados um no outro, não nos filhos, não nos pedidos daqui e daquela, e sabe-nos tão bem esses dias sem filhos também, é ótimo. E são tão importantes. E em relação às prioridades, que escolhas prioritárias é que fizeram para a vossa família? Portanto, a nossa prioridade tem sido tentar encontrar uma casa que seja condizente com a família. Ou seja, nós vivemos num mundo terrível de preço da habitação que não tem qualquer semelhança com os nossos ordenados, não é? E então, se olharmos para a zona de Lisboa, uma família numerosa com 8 filhos, estamos a pensar em 10 pessoas numa casa, é uma casa de luxo. Uma casa de luxo não fica por menos de 1 milhão, 1,5 milhões, o dinheiro que eu não tenho expectativa de vir a ganhar, não é? E, portanto, às vezes, como diz o povo, a necessidade aguça o engenho. E às vezes vive-se situações em que, por exemplo, a minha sogra tinha uma casa grande, mas que tinha uma parte que estava desocupada. E às vezes há soluções que se podem arranjar. E nós já não cabíamos numa casa, essa sim que era nossa, e porque não cabíamos, andámos à procura de casa durante uns tempos, não encontramos solução, e houve um acordo com os meus cunhados e com a minha sogra em que fizemos uma obra, e por conta da obra estamos lá num espaço arrendado, chamamos assim, durante uns anos, e é a maneira de alojarmos a família num espaço bonito, porque podíamos se calhar escolher viver para um sítio muito longe da cidade, mas depois, se fosse muito longe da cidade, acabaríamos por penalizar muito o dia-a-dia deles, porque depois a mobilidade acaba por ser a principal questão. Podíamos penalizar os nossos filhos para ir a um local que fosse menos bonito e menos aprazível. Felizmente temos a sorte de ter um espaço bonito onde possamos pensar nisso, mas o sítio que eu acho, e isso vem muito da minha mulher, onde temos apostado mais, é a casa. Que a casa seja o sítio onde os filhos se sintam bem, seja o sítio onde eles sintam a segurança, e acho que a beleza traz essa segurança, não é? E, portanto, minha mulher como artista sabe decorar a casa como ninguém e criar ali um ambiente acolhedor. Boa. E sentes que consegues chegar a cada um dos 8? Nem sempre. Há vários momentos, há momentos em que me questiono como é que eu chego a este, que não consigo, ou como é que eu lido com uma menina que eu não sei estes dramas da adolescência, então com meninas eu não tenho jeito nenhum, e ainda por cima quando tento adivinhar erro sempre. E nesse aspecto não sou nada perspicaz. Portanto, a primeira coisa que eu acho que deve ser terrível para os pais que estão divorciados ou separados é: eu conto imenso com a minha mulher. Se eu não chego lá, a minha mulher chega. Uma vez um filho nosso disse: a mãe gosta mais de não sei quantinhas do que de mim. Isso não é verdade. Não é uma questão de gostar mais nem menos, é uma questão de entendimentos e de feitios. Sim. Nós gostamos todos, não vamos dizer por igual, mas gostamos todos por ser quem são. E, portanto, se calhar a tua mãe tem um feitio e o pai tem outro. E eu, por acaso, com o meu feitio, dou-me lindamente contigo, que estás-te a queixar de quê? Portanto, não é uma questão de gostar mais nem gostar menos, é uma questão às vezes de percebermos que somos diferentes. E isso acho que as famílias numerosas são uma escola de aprender esta coisa da diversidade. Mesmo. E das diferenças, não é? E perceber que eu, pai, se calhar não vou chegar a todos da mesma maneira, não é? E por isso é que conto com a tal rede que falávamos há bocado, em que acho que os meus irmãos, os meus pais, os meus cunhados, a minha sogra, os meus pais, têm sido fundamentais. Pois. E às vezes temos que aceitar que não vai ser nem o pai nem a mãe a chegar lá. Às vezes vai ser um tio, se não é um tio é um primo, se não é um primo é um amigo, mas... E há mesmo, achas que esse filho em concreto cresce com a ligação aos pais? Acho que sim, porque eu acho que mais do que ver resultados, os filhos precisam ver que os pais se esforçam. Ou seja, aquela palavra que nos custa mais dizer, que é pedir desculpa a um filho,
Às vezes temos uma zanga ou o pai inflamou-se e começou a disparatar e não sei o quê, a acusar isto e aquilo, e às vezes para um pai não apetece perder a autoridade a pedir desculpa, mas o facto do pai ir lá ter e dizer, olha filho, desculpa, o pai interpretou tudo mal e está enganado, reconhecer que nós não sabemos tudo, dá-lhes a eles esta noção, os pais não são perfeitos, mas pelo menos tentam chegar cá, não é? E há uma coisa que é uma ideia que infelizmente não tenho tido a regularidade nela, mas que me ajudou muito, sobretudo nesta fase da adolescência, que é marcar um almoço semanal com um deles só. E isso ajuda muito, os mais que é uma velhos, conversa, se calhar, não é? Sobretudo os mais velhos. Não é? Os mais pequenos é sempre fácil, a minha mulher até goza comigo, olha para mim como olhas para as mais novas, que é fácil, não é? Os miúdos com aquelas carinhas e tal, é facílimo de gostarmos deles e eles de nós. Depois, quando eles crescem e começam a assumir determinado tipo de feitios e personalidades, começam a entrar em choque connosco, não é? E aí torna-se mais difícil. E o desbloqueador é investir tempo. E às vezes é uma coisa que vai um bocadinho contra a minha forma de ser, é calar. Calar para ouvir, não é? E isso proporciona-se com momentos como, por exemplo, um almoço. Não é preciso ter imenso tempo, não é? Sim. É almoçar fora, uma quarta-feira, levar um deles só. Rapaz ou rapariga? Rapaz ou rapariga, não importa, geralmente vou do mais velho à mais nova, à quinta. E tenho que ver se recupera esse hábito porque é fundamental. Pois é. E que ideais é que fazes questão de passar aos teus filhos? Primeiro é que eles não são fruto do acaso e que têm que estar muito agradecidos a Deus. Há uma coisa que a minha mulher diz, ela é nona de 11 irmãos, e ela diz, eu, em circunstâncias normais, poderia não existir. Não é? Sendo a nona, tantos casais só têm um filho ou dois, então chegar ao 9 é mesmo preciso ter muita sorte, não é? Portanto, a primeira coisa de ideal é sentido de agradecimento. Portanto, agradecer o estarem vivos e estarem cá. E saberem que foram feitos por amor, não é? Este sentido religioso, não é? De sabermos que estamos cá e que somos amados, essa é a essência da religião, não é? E, portanto, saber que eles são amados por si mesmos e que são fruto não de um acaso, mas do amor. Eles não são um conjunto de células que foram organizadas de forma aleatória, não. Há aqui uma história de amor que está traduzida nos pais, mas dos pais receberam dos avós e por aí em diante uma cadeia infinita até chegar a Deus, não é? E, portanto, foram pensados com amor, acho que é um valor que eu acho que é muito importante. O segundo é o sentido do dever e da responsabilidade, ou seja, numa família grande, como nós não dominamos tudo, eles são bastante livres. Conseguem sempre fugir com o rabo à seringa, vão tentando lidar com os pais, perguntar ao pai e à mãe de forma separada para ver se conseguem chegar onde querem chegar, mas essa liberdade tem que vir com responsabilidade. E, portanto, ainda há pouco tempo um filho meu apanhou uma grande multa e estava preocupado, com razão, mas disse, filho, agora se apanhaste uma multa de trânsito tens que assumir a tua responsabilidade, porque não penses que o pai te vai resolver o assunto. Pois. E, portanto, ele é que foi sozinho à esquadra, foi lá com um requerimento e tal, e teve que pagar dinheiro do bolso dele. O pai, obviamente, teve que adiantar algum, porque ele não tinha o dinheiro todo, mas este dinheiro é para pagar de volta. E vais ter que trabalhar, porque quem anda de carro tem que ter meios para isso, não é? E se não tens meios, tens que os arranjar. Pois, claro. Portanto, é um bocadinho este sentido da responsabilidade que a vida, nós estamos cá para dar. E se queremos ter liberdade, temos que ser responsáveis. Portanto, e esse sentido, se calhar, o terceiro valor, que eu acho que era importante, é que a vida é uma dádiva e, portanto, sendo uma dádiva, estamos cá não para nos servir a nós mesmos, mas para dar. Portanto, é pôr os nossos dons a render. E para eles desabrocharem. Mas desabrocharem não como uma flor muito bonita, mas a flor a seguir tem que vir o fruto. Tem que dar fruto, pois claro. E, portanto, por isso é que as árvores de fruto me interessam tanto, não é? Porque primeiro vem a flor, que é muito atrativa, mas a seguir vem o fruto, não é? E, portanto, não estamos cá só para a vaidade. Estamos cá para, com as nossas características, contribuir para deixar o mundo um bocadinho melhor do que o encontramos, não é? E esse sentido de doação é uma coisa que às vezes me custa bastante nesta geração. Que é trabalhar esse sentido
é uma geração que está muito beneficiada com tecnologias, não é? Da satisfação imediata, não é? Se querem ver um podcast, veem um podcast. Se querem ver um filme, veem o filme que querem à hora que querem. Nós, no nosso tempo, tínhamos que esperar, ver a programação e olha, às tantas horas vai dar o programa, não sei de onde. Sim. E este agora é por exemplo, boleias. Quanto tempo é que o pai demora? Não sei o que eu estou aqui já há 10 meses. Filho, esperas o tempo que tiveres que esperar. Sim. E podes agradecer teres como um dado adquirido, não é? E, portanto, é uma geração que, se calhar, pelas tecnologias, está mais focada na satisfação imediata do que propriamente em pensar, está bem, estou aqui e agora como é que dou? Mas tem casos extraordinários de generosidade e tudo. Portanto, isso está lá tudo. Pois. O que temos é desbloquear isso, não é? Pois. Enquanto pais. Portanto, é o terceiro valor que eu diria mais importante que gostava de deixar, é este sentido de responsabilidade perante a sociedade, não é? De devolver. Muito bem. Falando agora de trabalho, tu és advogado, não é verdade? Tiveste uma breve experiência num escritório que não te completava. Hoje em dia estás num projeto diferente. De que maneira é que o teu trabalho atual te permite estar presente na vida familiar e também te satisfaz como pessoa? Eu costumo dizer que a minha família é uma empresa. E é verdade. Temos de ser um bocadinho gestores de recursos humanos. Temos de ser também gestores financeiros. Temos que também ser gestores de relações públicas. Verdade. Temos que privilegiar a comunicação interna e a comunicação externa. Como é óbvio, há uma certa, como é que eu ia dizer, não digo campanha, mas há um certo preconceito contra famílias grandes na sociedade. E, portanto, isso depois também se tem que gerir a informação para fora. E o facto de estar a dizer gerir a informação para fora não é dizer mentiras, antes, pelo contrário, é dizer não pensem que isto é um mar de rosas. Isto é difícil e é um grande desafio. E obviamente que há momentos de escuridão e há outros de luz, não é? E portanto, a gerir a informação para fora é não fazer de conta que está tudo ótimo e que estamos todos fantásticos. Não, temos as nossas lutas, temos os nossos desafios, se pudermos ter ajuda, tanto melhor. E eu acho que há essa componente hoje em dia da sociedade que nos formam muito para sermos autónomos, não é? E a partir do momento em que deixamos de ser autónomos, estamos a mais. E eu acho que a sociedade não é isso. A sociedade é esta interligação entre as pessoas e aceitar que possamos receber ajuda também revela uma certa humildade nossa, não é? Temos de ser humildes também para aceitar ser ajudados, não é? Sim. E às vezes queremos mostrar para fora que somos muito independentes e que estamos muito a dar conta do recado, mas nem sempre é assim. E portanto, eu acho que nesse aspecto, traduzindo para o trabalho e voltando à pergunta, o trabalho também é essa gestão de expectativas permanente. Nem sempre estamos na nossa melhor forma. Nem sempre estamos a dar o máximo que podíamos dar. Nem sempre temos os meios todos que devíamos ter. E eu trago muito. Portanto, a pergunta era como é que o trabalho influencia a família. Eu, começando na inversa, eu acho que a família ajuda muito a enquadrar o meu trabalho. Portanto, enquadrar com naturalidade que haja disputas dentro da empresa, enquadrar com naturalidade que eu não esteja a dar sempre o máximo, enquadrar com naturalidade que me engane e tenho que pedir desculpa. Isso são tudo características no trabalho que são importantes. E às vezes é difícil encontrar isso no mundo do trabalho. Agora, traduzindo isso para a família. O trabalho é uma parte importante e fundamental da vida de qualquer família, não é? E, portanto, terem uma visão do pai como sendo uma pessoa trabalhadora, para mim é fundamental. Ou seja, se tiverem o pai como mandrião, que vive à conta de um salário mais do que de um trabalho, não parece seja a coisa que mais apaixona os filhos sobre o futuro deles, não é? E, portanto, verem que o pai trabalha muito e que às vezes tem que trabalhar para lá do jantar, tanto melhor. Mas há aqui uma coisa que aprendi numa fase em que fiz um mestrado, íamos ter a nossa quinta filha, que foi, eu chegava a casa, eram por volta das 7h30 da tarde, jantava sempre em família, mas depois das 9 da noite até à meia-noite, 1 da manhã, estava a estudar para o mestrado. Isso foi um grande desafio para mim, mas ao mesmo tempo deu-me muita paz interior. Pensar, eles veem que o pai trabalha, mas também está cá a jantar. Pois. E vê que o pai se esforça para lá da hora de jantar que não lhe apetece nada. E isso ajuda-nos a desmontar aquelas coisas, agora não me apetece estudar. Também é o pai, não apetece nada de trabalhar. Sim. Como é que queres que eu te diga? É preciso ser feito. Ou seja, eu acho que nisto tentar ser exemplo não é que sejamos sempre, e às vezes somos fracos, e é bom também que eles vejam que nós também lutamos, não é? E que também fracassamos e que voltamos a tentar fazer. Portanto, é um bocadinho passar-lhes esta ideia
que o trabalho é uma parte importante, que às vezes temos que fazer uns esforços adicionais para além daquilo que para nós seria útil ou agradável, e verem que isso traz também frutos, não é? Claro, muito bem. Falando agora aqui um bocadinho na Aveleda, onde tu tens tantas memórias e que está na tua família há 8 gerações, não é verdade? Pelo menos, sim. Pelo menos. Para quem não conhece este lugar, mágico, eu acho, o que é que se pode fazer lá, que bons vinhos é que saem de lá? Para mim, a Aveleda é um lugar mágico, vem logo desde o meu imaginário da juventude. E vejo isso no brilho dos olhos dos meus filhos, ainda mal começam a falar. Se lhes falam na palavra Aveleda, vê-se assim um brilho diferente nos olhos. Vê-se que é um sítio que causa muita adesão imediata. Porquê? Porque é um sítio que é, primeiro, uma harmonia muito grande entre a natureza e a construção humana. Portanto, é uma quinta que se visita, que tem uns jardins românticos, que é uma referência no norte desse período dos jardins do romantismo, e que tem vários edifícios. Uns deles eram um edifício residencial e os outros de suporte à atividade agrícola, mas muito marcado numa época que eu acho que ainda há, salvo boas exceções, por exemplo no caso de Sintra, não há muito registro romântico na construção em Portugal, não é? E é um lugar que está bastante preservado. E como está preservada essa herança romântica, tem aquela magia. Mas também é um lugar que está ameaçado. Ameaçado desde logo pelo urbanismo à volta, portanto é uma zona da cintura já industrial do Porto, tem muitas indústrias à volta, e tem autoestradas, tem caminho de ferro, e depois no norte do país, como há muito minifúndio, é muito mais fácil passar uma estrada numa quinta grande do que é estar a expropriar vários proprietários, não é? E portanto o facto de estar ameaçado também causa beleza ainda. Quando nós vemos que algo é fugaz, torna-se ainda mais bonito, não é? Como a beleza, é uma coisa de um dia para o outro pode ficar desfigurada, e eu sinto a Aveleda como esse local de beleza, mas também fugaz porque pode estar ameaçado e porque precisa de ser preservado. E isso, para mim, representa a Aveleda. E depois é uma harmonia que existe entre os animais também que lá estão. Há uma Torre das Cabras, que são o encanto das crianças. Há o Lago dos Cisnes. Há os galinheiros. Quer dizer, há uma série de contactos que possibilitam contacto com a natureza para os miúdos e para nós crescidos, que nos dá esta visão quase se estamos num retiro espiritual. É um sítio onde a natureza toma conta de nós e sentimos-nos pequenos perante a grandiosidade daquela natureza, o porte daquelas árvores. São árvores, muitas delas mais do que centenárias. O ruído da água a correr, é um sítio onde se sente muita frescura. As pessoas. Para mim, a parte indissociável da beleza da Aveleda é as pessoas, porque, ao contrário, hoje em dia, se calhar, de muitos locais, a empresa emprega muitas pessoas da região e, portanto, são pessoas que estão ligadas umbilicalmente. Hoje em dia, se calhar, menos do que era antes, mas havia uma relação até de apadrinhamento. Os meus tios até eram padrinhos de miúdos, filhos de trabalhadores da quinta, e se criava todo um ambiente familiar à volta daquilo. E esse ambiente familiar proporcionava relações humanas muito bonitas. E, portanto, para mim a Aveleda representa este equilíbrio entre uma empresa que se quer, obviamente, com lucro, mas também o equilíbrio porque reinveste parte do seu lucro na manutenção do património, na gestão das suas matas e, sobretudo, nas pessoas, não é? Que são parte indispensável. Daí esta harmonia. Muito bem. E sendo a vossa família bastante grande, como é que mantém a harmonia essencial para manter viva e em boas condições um espaço tão grande? Desde logo este sentido de missão, ou seja, há um sentido de missão em que somos meros administradores. Nós não criámos aquilo, herdámos, e também gostaríamos de deixar este espaço nas mesmas ou em melhores condições à geração seguinte. E, portanto, sentimos que há aqui uma cadeia de transmissão. E o facto de termos essa noção cria uma certa responsabilidade perante aquilo que nós vamos decidir, não é? Porque algumas empresas podem privilegiar o lucro, outras podem privilegiar, se calhar, o conforto. Há pessoas que investem em ter bons carros ou ter, sei lá, as casas de banho do último grito, as máquinas do último grito. Ali não, há uma ideia de continuidade. E essa ideia de continuidade é primeiro valorizar o pessoal da casa. O pessoal da casa faz parte da casa.
e como faz parte da casa tem que ser valorizado e respeitado. E hoje em dia há uma pessoa que trata das relações com o pessoal das casas de família e que também trata das necessidades de manutenção. E portanto eu acho que haver uma pessoa dedicada a isso ajuda muito. Eu tinha um tio meu que tinha uma sensibilidade extraordinária, não só com as pessoas, mas também com o património, com quem aprendes imenso. Era o meu tio António, que é o meu padrinho, e que diria, para mim, uma grande fonte de aprendizagem de uma pessoa que soube transmitir os valores através do seu trabalho e através das suas ações, e a relação que tinha com as pessoas, a relação que tinha com o património, como embelezava de maneira tão fácil as coisas, arranjavam os ramos aqui e acolá e punha logo uma jarra com ótima pinta e ficava logo a casa com ótimo aspecto. E portanto a família tem esta noção que a casa é de muitos, tem que ser estimada. Para ser estimada tem que ter uma pessoa que é responsável pela casa. Antigamente era o papel das zeladoras da casa, agora é uma pessoa da família que zela pela casa. E depois tem um calendário. E esse calendário é gerido em função dos ramos da família, que permite haver um gozo da quinta pelos vários ramos. E portanto fica a pessoa responsável daquele ramo por garantir que a casa é usada e respeitada durante a estadia, não é? Pois. Nem sempre é fácil, às vezes é preciso chamar a atenção, é preciso fazer uns arranjos. Os meus filhos já causaram estragos, eu próprio também, e às vezes é preciso arranjar. E é preciso arranjar as coisas e fazer sentir as pessoas que as coisas são frágeis e, portanto, havendo estragos é preciso arranjar. Muito bem. Falando agora aqui das férias e dos tempos livres, e vocês são super originais nas férias que vão marcando, têm uma maneira muito dinâmica, não é, de viver o vosso período de férias. Quem é que planeia as vossas férias? A minha mulher pergunta-me sempre o que é que vamos fazer este ano. Portanto, Sim. A minha mulher, digamos, que me espicaça. E eu gosto imenso porque leio e porque vejo umas revistas e se calhar tenho uma certa sensibilidade gráfica. Quando vejo uma fotografia bonita de uma revista ou qualquer coisa, eu penso sempre, gostava de ir ali. E vais E depois explorando. penso, somos 10 pessoas, como é que eu vou lá chegar, não é? Sim. E depois, a seguir, o que eu penso é, de avião, já tivemos as nossas experiências nos Açores, nem sempre corre bem. Portanto, basta apanhar um avião na época de verão, uma só pessoa já é difícil, porque o aeroporto está confuso e os aviões são desmarcados e depois há sempre problemas em check-ins. E eu penso, isto para mim não é um conceito de férias. Mais vale é pegar no carro e vamos por aí fora e vamos à aventura. E, portanto, desde há uns bons anos para cá, à vontade, desde há 15 anos, temos feito viagens, ora para o norte de Espanha, França, Inglaterra, este ano vai ser Itália, em que vamos de carro com os miúdos, fazemos uns trajetos bastante compridos, mas são intercalados por pelo menos 2 noites bem dormidas num sítio concreto, para não estar a dar aquela noção de que as férias foram andar de carro. Sim. Mas não gostava. Mas ao mesmo tempo têm que ser férias que nos permitam descansar. E às vezes a sensação que me dava é que estas férias de verão que temos em Portugal, das praias, aquela obrigatoriedade de irmos todos os dias para a praia, estamos todos os dias das 9 até às 9 na praia, aquelas noitadas que temos, jantaradas, etc. E eu às vezes chegava de férias mais cansado do que quando entrava de férias. E estas férias, ao mesmo tempo que são a aventura, também nos permitem a nós ver coisas muito diferentes, povos diferentes, e sobretudo ficamos em sítios que nos permitem esse descanso. Em geral temos ficado em conventos. Nós em Portugal não temos muito esse hábito, mas já há esse hábito muito arraigado em França, por exemplo, na Alemanha, em Itália, em Inglaterra, em que os conventos abrem portas para as famílias. E um convento, primeiro, é um sítio, em geral, que é muito bonito, porque as ordens religiosas geralmente instalam-se em sítios que são cenicamente muito bem arranjados, ou então no cimo de uma montanha, ou ao pé do mar, são sítios extraordinários. Sim. E depois não há aquela coisa da agitação notívaga, não é? E a mim dá-me logo um enorme descanso pensar, cheguei a um convento, a um sítio de paz, não é? de sossego, também de oração, e a mim ajuda-me a entrar um bocadinho, mesmo que a nossa vida não seja propriamente dessa oração e essa paz toda, porque andamos o dia todo a passear, quando chegamos sabemos que estamos ali num sítio de paz. Que há sítios, às vezes no Algarve, não sinto essa paz quando chego às casas alugadas e às coisas que depois combinamos, depois não sinto essa paz, não é?
E em terceiro lugar, é um sítio onde nós temos contacto com as comunidades religiosas. E é esse contacto com as pessoas que para nós é mais interessante. Cada ordem religiosa tem as suas normas, umas são de clausura, outras não são, umas são de masculinas, outras são femininas, e é engraçado esta interação que temos. Umas, por exemplo, nas ordens religiosas cantam lindamente, e uma pessoa pelo canto fica deliciada ali. Para mim são momentos de profunda paz, ouvir uns cânticos na missa, por exemplo, de manhã. A minha mulher e eu gostamos de ir todos os dias à missa e, portanto, no verão, sem termos que impingir aos filhos a missa diária, nós conseguimos, enquanto estão a dormir, ir à missa, que geralmente as missas nesses mosteiros é muito cedo. E para nós é um momento também, ao mesmo tempo, de namoro. Sim. Um namoro com Deus, mas entre nós os dois, é um momento nosso. Sim. E isso dá-nos um descanso enorme nas férias. E o facto de estarmos ali em família, num sítio diferente e estranho, não há aquele fenómeno dos filhos irem diariamente sair à noite. Eles têm agosto para fazer isto. Nós aproveitamos julho para estar mais em família, mais entre nós. Então, e pormenores logísticos? Em primeiro lugar é o carro. Não é? Para ter um carro para esta família toda não é fácil. Portanto, temos que ter espaço. Certo. E o carro tem que ser fiável. Ainda ontem fui à oficina ver como é que estavam os pneus, os amortecedores, etc. Portanto, garanti pelo menos que faça a minha parte para que a viagem corra bem. Em segundo lugar é as malas. Isso, graças a Deus, não é comigo. A minha mulher é muito mais organizada que eu, mas no fundo é pôr coisas sem ser em excesso e que permitam termos uma mobilidade fácil. Não se pode imaginar estas viagens que geralmente é num circuito, se temos uns malões enormes, se cada vez que saímos temos que desfazer os malões, isso não é viável para ninguém. Portanto, nesse aspecto a minha mulher é do mais organizado que há. Levam uma mala para cada um, é isso? Não levamos uma mala para cada um, levamos uma para cada dois. E portanto há dois rapazes em mais ou menos a mesma idade, levam a mesma mala. Duas meninas que têm a mesma idade, levam a mesma mala. Se calhar os mais velhos já fazem eles a mala deles. Pois. Mas tem que ser volumes pequenos. Segunda coisa é contar que se façam umas lavagens no caminho, para evitar também ter que levar volumes enormíssimos de roupa. E terceira coisa é quando fazemos etapas de passagem. Por exemplo, nós esta sexta-feira vamos dormir em Madrid, no dia seguinte vamos para Barcelona, não vale a pena estar a tirar os malões do carro. Portanto, faz-se uma mochila com as roupas de muda e no fundo é pensar em que temos de ser ágeis e que temos que facilitar as nossas vidas, senão as férias tornam-se um pesadelo logístico, não é? Portanto, essa parte da logística é muito importante. E depois há outra coisa, que é levar as comidas. Quem faz muitos quilómetros de carro, se põe a comer sanduíches e tudo quanto há, depois dá aquela sensação de barriga cheia, e uma pessoa quando não anda muito, piora isso. Portanto, é tentar arranjar uns piqueniques que não sejam pesados a esse nível, não é? Portanto, umas saladas russas ou umas coisas que possam ser mais leves, mas não tenham aquela sensação de ser sempre pão, não é? Sempre pão. E todos comem, a família toda? Todos comem. Toda a família come, bebê é o leite, não é? Mas o resto todos comem do mesmo, não é? Portanto, não há cá escolhas. É o que há, é o que se come, não é? Pois. E nesse aspecto a minha mulher é muito organizada e, portanto, tem já tudo previsto, dia 1, dia 2, dia 3. E sabe o que é que vão comer? Já sabe o que é a lista e para evitar. Obviamente, quando chegamos aos sítios, nestes conventos há mais uma vantagem. Tem uma cozinha. E essa cozinha pode estar à disposição. Isto para uma família numerosa como nós é do mais útil que há, porque em vez de serem férias de restaurante, em que uma pessoa vai diariamente ao restaurante e paga uma fatura brutal, é como se estivéssemos em casa, só que temos que ir ali ao supermercado, arranjamos os ingredientes e fazemos lá as coisas. E isso é fundamental, para que as férias sejam boas e que não sejam uma despesa bruta. E às vezes até nós, em geral, combinamos com amigos ou com cunhados estas férias e vão os adultos jantar fora. E as crianças jantam mais cedo, uma coisa para toda a gente, e faz-se uma taxada e despacha-se o assunto depressa, não é? Portanto, logística é isto, é fazer as coisas que seja agradável para os miúdos, mas também para os mais velhos, não é? Que seja uma oportunidade para também nós, adultos, nos escaparmos e irmos à nossa vida. Para serem férias, não é? É, para serem férias. Sem dúvida. Falando agora aqui do papel da família na sociedade, como é que vês o papel da família na atual sociedade? É mais importante que nunca. E eu, quando vejo pessoas com desejo de morrer, não é? Quando vejo pessoas que veem o desespero de se sentirem sozinhas porque vem mais um filho e não sabem o que fazer a esse filho, vê-se que as pessoas estão sozinhas.
E se a família, para mim, representa alguma coisa, é essa companhia. E nem sempre a companhia tem que ser agradável. A família tem que dizer as coisas. E nem sempre, por exemplo, a minha família, a direta, acolheu estas notícias com a melhor das caras, não é? E, portanto, a família é um espaço também de nos ouvirmos e também de percebermos a posição do outro. Porque se a pessoa viver a vida para si própria, tem tendência a seguir a sua autonomia e o seu individualismo, que depois vai esbarrar mais tarde ou mais cedo com uma situação, ou de uma doença, ou uma solidão, ou um divórcio, ou o que seja, que essa pessoa fica sem rede para se orientar. E, portanto, para mim, mais que nunca, a família é fundamental para garantir esse local em que nós amparamos as nossas quedas, não é? É vermos a família. Eu comovi-me bastante com o meu irmão mais velho, que temos umas coisas em comum, e que estava preocupado com uma situação familiar e dizia, é para isso que está o dinheiro da família, é pensar que temos que apoiar estas situações. E, portanto, ter esta noção de que o dinheiro está para uma coisa mais importante, que é o bem-estar daquela pessoa concreta que pode estar a sofrer, isso a mim deu-me uma noção de que a família realmente é a rede por excelência que suporta a sociedade. Agora, se vivemos a sociedade hoje mais individualista, à primeira dificuldade ou à primeiro deslize temos uma separação de seguida do divórcio e cada qual segue o seu caminho, as crianças também vão ser obrigadas a optar, vivem situações terríveis e depois não sentem essa rede a quem se apoiar. Portanto, mais do que nunca a família, para mim, é a resposta aos problemas atuais. Portanto, em vez de andarmos aqui com coisas antiquadas e com histórias da carochinha, não. A família é um espaço difícil, onde às vezes há muitos desacordos, às vezes temos pedido desculpa e sai-nos de forma mais dura possível. E eu então acho muita graça um dos meus filhos, que nós dizemos lá em casa, tens que pedir desculpa e vê-se que aquilo custa, e eu também sou assim, custa pedir desculpa. Mas se conseguimos vencer esse orgulho, criamos as condições para que mais tarde ou mais cedo depois contemporizamos, depois... como é que eu ia dizer? Às vezes os conflitos familiares parecem-nos definitivos, não é? E às vezes há más temporadas, há pessoas que passam uma crise grande pessoal, nós nem imaginamos o que vai na cabeça das pessoas. E se a família tem este espaço para pedir desculpa e ser desculpado, pode servir de rede à sociedade. E eu acho que essa parte da desculpa, do perdão, é a parte mais importante, a pedra de toque, eu diria, da família, que hoje em dia se fala pouco. Sim, porque há muitas vezes até separações definitivas por coisas pequeninas, como dizias, não é? E de não se saber relativizar, se calhar. Às vezes pedir desculpa, às vezes passa por uma coisa tão simples como se calhar perder a face, mas pedir desculpa. Sim. Nem sempre estou bem. E a mulher nisso é facílima. Ela tem... E isso, mais uma vez digo, é onde eu admiro mais a minha mulher, são as coisas que eu não tenho. E ela é a pessoa mais fácil que há para pedir desculpa. Ela pede logo desculpa e aquilo é automático. E para mim aquilo custa-me horrores. E ela diz, mas pede desculpa e está tudo bem. Aquilo sai-me a ferros, mas depois tem saído. Boa, que giro. Vamos às 3 perguntas conclusivas. Onde é que te vês daqui a 10 anos, quer na vida pessoal, quer na profissional? Daqui a quantos anos? A 10. Daqui a 10 anos eu vou ter 54 anos. 54. Sim. Eu espero que a trabalhar. E bem, a bem da minha família e a bem de mim próprio, não é? Gostava de estar a trabalhar num sítio onde pudesse, passados estes anos em que a urgência de acorrer às necessidades da família passasse a ser mais a urgência em devolver à sociedade o que a sociedade me deu. Portanto, daqui a 10 anos gostaria de dar um salto, de ser um trabalho que me permite acorrer às necessidades da família para passar a ser um trabalho mais de missão. Isso gostava muito. E tive desde pequeno contacto com a ação social e com projetos em Cabo Verde. Eu gostaria imenso de estar ligado a uma iniciativa dessas em que eu pudesse devolver aquilo que a sociedade me deu tanto. Isso gostava muito. Familiarmente, não sei quantos filhos. Por nós, se nos perguntarem, 8 está muito bem, não sabemos, mas gostava de, daqui a 10 anos, poder continuar muito próximo deles. E ser o confidente, mas não o amigo. Ser o orientador, não é? E não ser o camarada ou compincha de caminhada, não é? E portanto gostava de ver alguns filhos já casados,
outros, se tudo correr bem, com uma vocação, que eu gostava, religiosa. Portanto, daqui a 10 anos, familiarmente, gostava de também estar ligado à minha família, com muitos pedidos de desculpa e com muitas, como é que eu ia dizer, muitas e boas festas. Que acho que há outra coisa que o meu sogro me ensinou e que não quero esquecer, é celebrar os momentos. Gostava daqui a 10 anos, que cada dia de anos dos meus filhos fosse bem festejado, cada dia de anos lá de casa fosse bem. Isso a minha mulher é extraordinária e apanhei isso do meu sogro. E daqui a 10 anos era assim que gostava de estar em família. Muito bem. E o que é que a família que construíste te trouxe? Desde logo trouxe-me 8 maravilhosas crianças que me ensinam todos os dias, me desafiam, que me derretem e que me tiram do sério. É igual proporção, não é? Derretem e tiram do sério. Exatamente. Boa. E uma palavra que define a vossa família? Alegre. Alegre, boa. Ótimo. Obrigada, Tomás. Gostei imenso. Obrigado eu. E no próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.